Nesse vídeo eu vou te mostrar porque a falta de planejamento financeiro mata sonhos, qual a diferença entre poupar e investir em um sonho e como criar a estratégia ideal de investimento de acordo com cada planejamento, de acordo com cada objetivo, com cada sonho. Eu sou a Sara Rodrigues, esse é o Além das Fronteiras e nesse espaço eu quero te ajudar a ultrapassar todas as barreiras, todas as fronteiras que te impedem de realizar o seu sonho, independente de qual seja, sejam elas mentais, falta de coragem, falta de segurança, falta de conhecimento, alguma barreira geográfica, barreira financeira, enfim, aqui a gente vai falar sobre tudo isso. E quando a gente fala de realizar sonhos, seja ele qual for, pode ser uma festa de casamento, pode ser uma viagem internacional, pode ser um intercâmbio, pode ser uma viagem em família, pode ser a compra de uma moto, de um carro, de um apartamento, considerando que nós vivemos em um mundo capitalista, tudo isso, para realizar todos esses sonhos, a gente precisa falar de planejamento financeiro. Sem ele, a coisa não anda. E a grande verdade é que a maioria das pessoas pensa assim: quando sobrar, eu começo a guardar para esse projeto. Quando eu começar a ganhar mais, quando eu for promovida, quando eu ganhar um aumento, eu começo a guardar. Agora não dá. Quando der, eu faço. Quando der, eu começo. Quando der, eu me planejo melhor. Um dia vai acontecer. E vamos combinar, minha gente, que isso não é planejamento. Isso é esperança sem método. Eu tô confiando que alguma coisa vai acontecer no futuro, que o próximo mês vai conseguir sobrar um pouquinho mais para eu iniciar o meu planejamento financeiro. Mas vocês já pararam para perceber que nunca sobra? Vamos ser sinceros, você já teve aquela sensação de, poxa, esse mês tá tudo certo para sobrar R$ 500 na minha conta no final do mês. E de repente parece que brota do chão alguma despesa, algum imprevisto, alguma questão que você realmente não estava esperando, e aí esse dinheiro é raptado. Seja sincero, você já teve essa sensação? Você tem essa sensação com frequência? Escreve aqui embaixo que eu tenho certeza que vai ter várias outras pessoas que vão escrever a mesma coisa e você vai se identificar e vai saber que não, você não está sozinho no mundo. Muitos brasileiros passam por essa situação, mas é por isso que a gente tem que aprender a sair dela. Sinto lhes dizer, mas a tendência não é melhorar. A tendência é que todos os meses isso aconteça. Ainda mais nesse momento em que toda semana vem um imposto novo, um gasto novo, uma cobrança nova, novo. Toda hora a gente tem alguma coisa nova pra pagar, pra arcar. A vida de adulto é assim. E ninguém te avisou, né? Porque quando a gente é criança e fica lá, ai, quero tanto ser adulto pra poder trabalhar, ter o meu dinheiro. Ninguém conta que junto com o dinheiro vem um monte de dívida, um monte de imposto, um monte de cobrança, um monte de responsabilidade. Porque se a gente soubesse, talvez a gente não tivesse quisto, não sei. Talvez a gente não tivesse pedido tanto ao universo que a gente crescesse e se tornasse adulto, porque, assim, ó, não é legal. Tá, brincadeira. É legal sim. Na verdade, é legal aproveitar todas as fases. Criança tem que ser criança e adulto tem que ser adulto. Tem muita responsabilidade, tem muita cobrança, mas a gente consegue fazer dinheiros e é com dinheiro que a gente realiza sonho. Então vamos voltar pro foco. Sem planejamento, deixa eu te contar uma coisa. O seu dinheiro entra em um carro desgovernado, sem destino, e quando você olha, ele já se foi, você não sabe nem onde ele foi parar. Quem não planeja o dinheiro financia a própria frustração. E aí o que acontece? Você sonha. Muitas vezes você tem, ou às vezes nem tem clareza de quanto custa esse sonho, mas vamos colocar aqui que é uma viagem que custa R$ 5.000. Hoje ela custa R$ 5.000, mas o tempo vai passando e essa viagem vai ficando cada vez mais cara. E aí, ano que vem, ela já custa 6.500. No próximo, ela já custa 8.000. O valor desse sonho sobe e fica cada vez mais distante para você. Você não pode mais esperar sobrar, esperar acontecer um milagre divino na sua conta bancária que faça sobrar R$ 200 por mês para você guardar para si, guardar para o seu sonho, guardar para o seu eu do futuro. Você tem que lembrar que você é a pessoa mais importante. Então, se o seu eu do futuro vai agradecer se você lembrar dele hoje. Então, o primeiro compromisso que você tem que ter com você é a primeira pessoa a se pagar. Então, quando o dinheiro cai na conta, as pessoas rapidinho vai lá pagar o cartão de crédito, pagar a conta de luz, pagar o aluguel, pagar o fulano que tá devendo. E nunca se lembra de pagar a si próprio. Pagar a si próprio é você reservar o que é necessário para o seu sonho, para o seu projeto, antes de pagar qualquer outra pessoa. É assim que a gente consegue se planejar, definir e não ficar contando com o que sobrar na conta. Ah, beleza, e se faltar para pagar a conta de luz? Oh, amor, nós somos adultos, a gente tem que dar os nossos pulos para arcar com as nossas responsabilidades
Ou a gente tem que aprender a parar de reclamar porque o sonho não acontece. Ah, mas você não tá entendendo, o dinheiro que cai é contado para pagar as contas. Então você tá fazendo conta demais. Essa é a verdade. E sim, a verdade dói. Ou você tá fazendo conta demais, ou você tá fazendo dinheiro de menos. Vamos manter uma relação aqui de muita transparência? Vamos ser bastante transparente um com o outro? Você já fez o exercício de pegar a sua fatura do cartão de crédito ou o extrato do seu banco e analisar realmente para onde tá indo cada um dos centavos dos reais que cai na sua conta? Eu tenho certeza que se você ainda não fez e você fizer, você vai se surpreender com a quantidade de coisas que tem ali e que não é essencial, não é prioridade, e que se você fosse parar para pensar de forma muito consciente entre, poxa, será que eu gasto esses R$ 70 num hambúrguer artesanal ou será que eu guardo esses R$ 70 para realizar o meu sonho de daqui 1 ano e meio estar comendo um hambúrguer na Argentina? E se você achar que não vale a pena guardar esses 70 para gastar na Argentina, aí é porque o seu sonho não é forte o suficiente. E tá tudo bem se não for. Mas, de novo, daí não reclama. Mas no final das contas, é por isso que a falta de planejamento financeiro mata os nossos sonhos. Porque a gente fica sempre esperando o momento em que vai sobrar o dinheiro para começar a planejar. Quando, na verdade, a gente tem que começar a planejar para então sobrar o dinheiro. Inverta a ordem. Agora, também existe uma diferença entre poupar, ou seja, guardar dinheiro, e investir dinheiro para a realização de um sonho. Vamos para as definições simples. Poupar dinheiro nada mais é do que estocar esse dinheiro que está sendo destinado para o nosso sonho em algum local seguro. Os nossos antepassados utilizavam embaixo do colchão, né? Mas hoje em dia a gente pode utilizar uma conta bancária. Geralmente era uma conta corrente ou algumas pessoas utilizam uma conta poupança, mas pelo amor de Deus, se você ainda tem dinheiro em conta poupança, vamos tirar para ontem e colocar em um lugar que realmente te proteja. Estando na poupança, acredite, você está perdendo dinheiro, especialmente se o seu plano, se o seu sonho é a longo prazo. Sara, por que eu tô perdendo dinheiro se o dinheiro está lá guardado? A Caixa não é de confiança? A Caixa vai roubar o meu dinheiro? Não, de forma alguma, mas na poupança o seu dinheiro perde para a inflação. E se você não protege o seu dinheiro, pelo menos contra a inflação, você tá perdendo dinheiro a longo prazo. E geralmente esse poupar demanda muito mais do nosso esforço, do quanto a gente consegue, de fato, se planejar, organizar e separar por mês, do que do tempo que ele vai ficar ali guardado. O tempo é um baita aliado que a gente pode utilizar no nosso planejamento financeiro para realizar um sonho, mas tem que ser da forma certa e na poupança ou na conta corrente ou o dinheiro só poupando, dificilmente o tempo vai fazer tanta diferença assim. Claro que você poupar durante 3 meses e você poupar durante 3 anos tem uma diferença gritante, mas ainda assim o impacto ele é muito mais relacionado ao tanto que você coloca do que o quanto esse dinheiro trabalha por si só. Poupar é como se você estivesse pegando o seu dinheiro e colocando ele numa colônia de férias e aí, olha, fica aí, descansa, não faz nada, não saia do lugar, para que daqui a pouco, daqui a um tempo, eu possa te utilizar. Mas fique aí, paradinho. Isso é poupar. Investir é você falar, querido, vem cá, vamos trabalhar para mim? Ó, tô te botando aqui, ó, num estágio. Então, vamos começar pelo estágio? Você vai trabalhar um pouquinho, vai aprender, você aprende também a investir melhor, para depois ir aumentando a capacidade desse dinheiro trabalhar para você e ele vai crescendo também. Ou seja, investir para o seu sonho é você dar um trabalho específico para o seu dinheiro. Nesse caso, sempre considerando o prazo, considerando o risco, considerando o objetivo que você tem para aquela parcela, para aquele montante. Isso cria mais previsibilidade, ou seja, você consegue entender e fazer contas, dependendo do tipo de investimento que você vai utilizar, o quanto esse dinheiro vai trabalhar para você durante 1, 2, 3 anos. Lembra que poupar, dependendo de onde você poupa, de novo, poupança não, mas se for alguma conta corrente com liquidez de pelo menos 100% do CDI ou algumas outras opções são até mais interessantes do que isso, que mantém a mesma segurança para o seu valor poupado, é proteger o seu dinheiro, é proteger o seu poder de compra. Já investir é colocar o seu dinheiro para trabalhar pelo seu sonho. Agora, nem todo sonho é igual, e é aqui que muita gente se perde, ou fica confusa, ou fica com medo de investir, de colocar o dinheiro em certos lugares e acaba mantendo ele na poupança, ou mantendo ele só na conta corrente, por exemplo. Eu gosto de separar os nossos sonhos em 3 caixinhas. Os sonhos de curto prazo, ou seja, aqueles que nós queremos realizar em até 2 anos no máximo, os sonhos de médio prazo, de 3 a 5 anos, e os sonhos de longo prazo, de 5 anos ou mais.
Exemplos de sonho de curto prazo: uma viagem, um intercâmbio, uma festa de casamento, comprar algo específico, um curso, uma faculdade que você queira realizar. E qual a estratégia ideal para esse tipo de sonho? Que a gente tem que priorizar segurança acima de rentabilidade, fugir um pouco de volatilidade, porque utilizar um ativo, uma estratégia de investimento com alto risco, nesse caso, para os sonhos de curto prazo, pode matar completamente o seu sonho. Então, o foco é não perder dinheiro. Poupar não basta, mas arriscar demais também é muito perigoso. Alguns exemplos de ativos para esse perfil de investimento poderia ser, por exemplo, um CDB, poderia ser um tesouro direto, poderia ser uma renda fixa em dólar, principalmente para quem tem sonhos de experiências internacionais. Fazer esse investimento já atrelando o seu dinheiro a uma moeda forte ajuda muito, porque infelizmente no longo prazo a tendência é que o real se desvalorize. Então, se você vai fazendo esse acúmulo de dinheiro já em outra moeda e utilizando isso também para uma renda fixa, isso ajuda demais. Agora, pensando em sonhos de médio prazo, eles podem ser, por exemplo, morar fora, fazer uma imigração, pode ser ter filhos, abrir um negócio, empreender ou qualquer outro perfil de sonho, de desejo que demande um pouco mais de tempo para ser planejado. E nesse caso, a estratégia ela tem que ser um equilíbrio muito bem pensado entre segurança para manter a estabilidade do seu patrimônio e uma pitada de crescimento para que você utilize esse tempo maior ao seu favor, consiga investir em ativos que realmente vão contribuir e tem potencial de crescimento nos próximos anos. Esse tipo de sonho aqui morre quando a gente trata ele como se ele fosse acontecer amanhã, ou seja, deixa o dinheiro parado lá sem trabalhar por nós, ou como se ele não fosse acontecer nunca. E aí a gente coloca ele num ativo muito arriscado e de repente ele pode vaporizar. E por último, sonhos de longo prazo, e aqui eu poderia citar, por exemplo, alcançar uma liberdade financeira, que é um sonho de muitas pessoas. E quando eu falo liberdade financeira, não é nem só no sentido de você ser independente financeiramente falando, ou seja, você ter um trabalho que arque com todos os seus custos e que você não dependa de ninguém, mas ter uma liberdade em que você não precise nem desse trabalho, que você trabalhe porque sim, porque você gosta, porque você tem propósito, mas que você tenha liberdade através dos seus investimentos de conseguir viver sem necessariamente depender daquele trabalho. Isso é a tal da liberdade financeira que muitas pessoas buscam. Pode ser construir a sua aposentadoria para o futuro, pode ser comprar uma casa, comprar um imóvel, ter uma renda fixa, por exemplo, e passiva em moeda forte, ou seja, sonhos que geralmente a gente precisa de um prazo de construção de etapas para conseguir alcançar. E aqui é extremamente importante, especialmente para meros mortais como eu, que hoje vivem no Brasil, tem a renda de uma empresa do Brasil, tem a renda em reais, que tenha uma visão global e consiga avaliar, aprender, estruturar uma carteira de investimentos considerando o mundo e não só o Brasil, porque já dizia nossa avó, não coloque todos os seus ovos numa única cesta. E a gente geralmente faz isso com o nosso dinheiro. Já parou para pensar? O seu trabalho é no Brasil, a sua renda é no Brasil, o seu custo é no Brasil, o seu patrimônio está no Brasil, os seus investimentos estão no Brasil. E aí, se der ruim no Brasil de verdade, o que vai acontecer com você? Você vai conhecer um caminho para buscar soluções e não depender do Estado, ou você vai se... E não, eu não quero vender susto aqui, eu não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela, eu não acho que o apocalipse vai chegar no nosso país. Mas não é porque eu não acho que vai acontecer que eu não vou me preparar para isso. Eu aprendi com o Jerônimo Temel, que é uma pessoa que eu admiro muito aqui na internet, que a gente tem que esperar o melhor, se preparar para o pior e aceitar o que vier. Então é muito importante que nós estejamos preparados financeiramente falando e ter uma visão global sobre os nossos investimentos, como investir não só no Brasil, mas como fora, ajuda muito para que você tenha clareza de quais são os caminhos que você pode seguir para também ter ganhos em moeda forte e não depender só do Brasil. Lembrem que sonhos grandes não aceitam de forma alguma mentalidade pequena, então a gente tem que pensar grande. Beleza, Sara, já entendi na teoria, mas na prática como faz? Na prática, a gente segue um passo a passo muito simples, mas muito poderoso. E o primeiro passo de todos é dar nome ao sonho. O que é esse sonho?
quanto custa esse sonho e em quanto tempo você quer realizar esse sonho. Depois de ter clareza dessas 3 perguntas é que a gente avança para o passo 2. E nesse passo 2 a gente define um prazo real. Quando eu falo real, é aquilo que é possível de ser atingido, porque às vezes eu quero realizar um sonho em 2 anos, mas considerando o meu contexto pessoal, o meu contexto financeiro, o meu contexto de momento de vida, eu só consigo realizar ele em 5 anos. Então, o mais importante nesse passo é que a gente consiga ser muito sincero conosco mesmos, porque na prática, se a gente tentar burlar essa definição, a gente só vai se frustrar. É muito melhor que você tenha um objetivo muito realista e durante esse percurso você dá seus pulos, se esforça o triplo para conseguir realizar ele antes do que você colocar uma meta de prazo que ela é praticamente inalcançável e depois você vai ficar frustrada e se cobrando e se achando péssima porque não conseguiu realizar. Não minta pra você mesma, não se engane. Sabe aquela figurinha? Você tá tentando se enganar, me enganar ou nos enganar. Então, você sabe quando você coloca uma meta de um sonho, de um planejamento, e você olha e fala, quero ficar milionária em 1 ano. Estou partindo de R$1.000. Poxa, e o terceiro passo é justamente escolher uma estratégia financeira que funcione para esse sonho, para esse projeto. Estratégia financeira é essa que pode ser arcar com um contrato, com um custo, que você trave o valor e vá pagando mensalmente até conseguir realizar, para garantir, inclusive, que você já está com um pezinho ali, só falta passar o tempo para conseguir realizar esse projeto. Ou pode ser iniciar os seus investimentos, iniciar a sua estratégia financeira para médio e longo prazo conseguir realizar esse sonho, esse projeto. É importante identificar qual que é o melhor caminho, qual que é o tipo de ativo ideal e se vocês querem mais conteúdo sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Eu posso fazer vídeos específicos pensando em tipo de investimento e tipo de ativo para quem quer fazer uma viagem para o exterior, para quem quer fazer uma viagem no Brasil, para quem quer fazer, por exemplo, um intercâmbio. Enfim, eu já fiz muitas coisas, realizei muitos sonhos, então eu consigo compartilhar com vocês estratégias que eu utilizei, que eu aprendi, muitas que deram certo, muitas que deram errado para contribuir com vocês. Esse passo, falando de estratégia financeira, o mais importante é chegar com confiança. Não dá para fazer loucura, não dá para colocar na internet qual o ativo com mais potencial de crescimento para 2026, porque em 2027 eu quero realizar um intercâmbio e é com esse dinheiro. E aí você vai achar lá uma meme coin do mundo de criptomoedas que as pessoas estão dizendo que vai subir 4.000% e vai botar todo o dinheiro que você tem ali. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, se você quer conteúdo sobre investimentos para não cometer esse tipo de erro, de novo, deixa nos comentários aqui embaixo que eu trago mais informações sobre isso. E o passo 4 é você automatizar essa bagaça, porque venho do futuro te dizer que se você for esperar ter motivação todos os meses para guardar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, investir de pouquinho em pouquinho, ver o seu dinheiro crescer de pouquinho em pouquinho, a motivação vai acabar. Ou seja, você tem que ter uma regra muito clara de quanto você precisa poupar por mês, investir por mês para em 2 anos, em 5 anos realizar esse sonho, e você tem que fazer aportes automáticos, você tem que ter um combinado com você mesmo. Lembra no começo do vídeo quando eu disse, você tem que pagar a si primeiro, antes de todo mundo, a primeira pessoa que você vai pagar quando o dinheiro cair na conta é você mesmo. É aqui que entra esse conselho, na automatização. O dinheiro cai no dia 5, no dia 5 você tem que ter quase que um robozinho na sua conta que vai puxar o dinheiro que você combinou que vai guardar para o seu sonho. É assim que a gente estrutura, nesses 4 passos, o planejamento financeiro que vai, de fato, garantir que você realize seu sonho. E é muito importante, para finalizar, reforçar que planejamento financeiro não é sobre viver limitado, não é sobre deixar de curtir a vida para guardar dinheiro para o futuro, deixar de viver o presente só para pensar no futuro. Não é sobre isso. Na verdade, é sobre parar de adiar essa vida que foi você que disse que quer viver. Ninguém disse que você tem que realizar esse sonho. Esse sonho é seu. Foi você que construiu, ele surgiu no seu coração e é você que defende ele. Então é você que tem que parar de adiar.
e de fato viver isso que você quer viver. E agora eu confesso que até eu fiquei curiosa de saber qual é o sonho que você tá adiando por falta de planejamento financeiro. Comenta aqui embaixo se você quiser um conteúdo específico sobre ele e se estiver dentro do meu conhecimento, com certeza eu faço com o maior carinho. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, se inscreve. Como você pode ver, o canal tá só começando, então ativa o sininho de notificação para que você seja avisado quando eu postar algum outro conteúdo para te ajudar a planejar de fato o seu sonho, para tornar ele realidade, e compartilha com algum amigo, amiga, esposa que também tá procrastinando aí o sonho porque não parou para se planejar de verdade. O meu objetivo aqui no Além das Fronteiras é te ajudar a ultrapassar todas essas possíveis barreiras que te impedem de realizar sonho. Então, fica aqui que eu tenho certeza que você vai chegar lá.